Vamos orar por ela? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da tua filha nas tuas mãos. Usa ela, Senhor, poderosamente a falar o nosso coração. Estamos desejosos de ouvir a tua voz, que nada possa impedir o fluir da tua palavra nessa noite, que toda ação maligna caia por terra, na mente e nos corações, e que a tua filha seja um canal teu nessa noite de forma poderosa, em o nome de Jesus. Fique à vontade. Glória a Deus, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero nessa noite tributar a Deus toda a honra e toda a glória, por uma vez mais poder retornar aqui, a essa amada igreja, rever aqui alguns irmãos. Eu quero louvar a Deus nesta noite, porque sabemos que Deus ele já tem falado aqui. Eu creio que Deus já falou conosco através dos louvores que já foram entoados, mas eu acredito que Deus ele ainda tem mais para a nossa vida. Eu quero louvar a Deus pela vida do Bispo Gilbran, também da sua esposa, nossa irmã Brígida. Eles têm uns nomes difíceis, mas... Oh, Deus, né? Esse Deus é tremendo, né, minha irmã? A gente tem que parar para falar, né? Para falar de acordo. Bispo Gilbran e a pastora Brígida. Eita glória! Deus é Cristo, continue abençoando a vida deste casal, que tem sido bênção também na minha vida. Que o Senhor continue derramando graça abundante sobre a vida de vocês. Eu fiquei lisonjeada pelo convite. E como, né, o bispo já falou, eu não pude estar os 2 dias, devido a um outro compromisso que eu tinha, mas aprove ao Senhor que eu estivesse aqui. Nessa noite, eu me sinto honrada por estar aqui. Está comigo a Alessandra e o Bernardo. O Bernardo é meu filho, meu unigênito. Então, meus irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para nós. Amém. E nós temos um tema, incendiando até transbordar. Amém. Se coloque sobre os seus pés, você que trouxe a sua Bíblia, em reverência à poderosa palavra do Senhor. Nós vamos estar ouvindo a voz de Deus no livro do profeta Joel. E o capítulo vai ser o capítulo de número 2. E o versículo é o de número 24. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. E o versículo é o de número 24. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar lendo então. Diz assim o texto: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lagosta, e o pulgão, e a aruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei o meu Espírito,
E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Amém? Somente até aí você pode assentar, adorando o nome do Senhor que está neste lugar. Amém? Glória a Deus. Quando nós vamos observar o livro de Joel, é interessante, é porque este texto, este contexto está inserido em um período de muita crise. E a crise que vai vir sobre a terra, a primeira coisa que vai acontecer é que agora a agricultura, ela começa a sofrer dano. E então, o profeta Joel, logo no capítulo de número 1, ele começa a falar, ou ele começa a descrever o cenário dessa crise. É que o povo, eles viviam basicamente da agricultura, do trigo. Também eles viviam das colheitas de vinha ou de uvas. E então, eles também viviam da colheita das oliveiras, aonde se produziam azeite. Então, trigo, vinho e azeite eram os 3 elementos básicos que a nação, então, ela se mantinha ou ela sobrevivia do azeite, do trigo e também do vinho. E eu entendo então, olhando isso, quando nós vamos observar, nós vamos ver que o trigo, o azeite e o vinho, eles também, dentro da cultura espiritual, nós vamos observar que cada um tem o seu significado ou o seu símbolo. A primeira coisa que acontece é que agora, então, as plantações de trigo vão ser danificadas. Era Deus enviando uma mensagem para o povo. Por quê? Porque do trigo se originava-se o pão. E então agora, as grandes plantações de trigo está sendo danificada. E então o povo começa a observar que o trigo está acabando. E o trigo acabando, era mais ou menos assim: nós não vamos ter pão. E o pão fala de sustento. Então o povo começa a ficar sem o sustento. E eu entendo, olhando para a palavra de Deus, que o trigo na Bíblia, significando pão, significando sustento. Então aquele povo estava sem sustentabilidade. A crise que está entrando está tirando o sustento, ou está tirando a força. Se vocês for observar, Jesus Cristo mesmo vai dizer que Ele era o pão vivo que desceu do céu, falando acerca do alimento, falando acerca de força. E então, o que acontecia neste tempo é que o trigo estava ficando escasso. Como eu já disse, o trigo, ele é uma tipologia da palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus, ela começa a ficar escassa, ou quando a gente começa a perder a palavra de Deus, então a gente começa a perder o sustento. É interessante porque quando nós vamos analisar a Bíblia, nós vamos ver também, se não me falha a memória, no livro de 1 Reis, se vocês forem observar, o texto começa a dizer que então se levanta um rei por nome Josias. Josias começa a fazer uma reforma em Israel. E a primeira coisa que acontece é que agora eles vão começar a reformar o templo. E na reforma do templo, sabe o que eles vão encontrar? O sacerdote Uquias agora encontra a palavra de Deus no meio dos escombros. Quando eles encontram a palavra de Deus que estava perdida dentro do templo, então agora eles vão até uma profetisa por nome Uda. Uda lê o que está escrito. Então o texto vai dizer que quando Uda lê a palavra, eles entendem. Para aquele tempo, Deus tinha um decreto. Só que o rei Josias rasga a veste, se ajoelha, chora e
clama, aí Deus então vai mudar a sentença. Sabe o que eu entendo aqui então? A ausência do trigo e a ausência da palavra faz a sentença do céu descer. Mas quando a palavra de Deus ela é aberta, quando ela é lida, quando a palavra de Deus é o primordial, então aquilo que era para a morte, Deus traz vida. Aquilo que era sentença, Deus muda. Sabe o que o Espírito Santo está falando conosco aqui? A primeira coisa para a gente ser cheio da presença de Deus é observar a palavra. A primeira coisa para a gente ser um crente transbordando na presença de Deus é a gente ter a palavra de Deus. É por isso que o salmista vai dizer: lâmpada para a tua palavra, ó Senhor. Nessa noite o Senhor está dizendo: quem caminha na palavra, quem anda na palavra não se perde no meio da crise. Pelo contrário, ele vive milagre, ele vive colheita no meio da crise. Aleluia, Deus, eu creio. Então a primeira ausência que nós vamos ver neste período aqui é da palavra de Deus. A segunda coisa era o vinho, ou seja, as plantações de vinha estavam sendo danificadas. E o que me chama a atenção aqui, sabe o que é? É que as plantações de vinha, elas, os agricultores, eles tinham todo um cuidado. Eles tinham, toda uma tecnologia da época. Para quê? Para tratar as grandes vinhas, os grandes vinhais. E então aqui, só que quem está entrando silenciosamente. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele nunca vai entrar por uma porta aberta. Ele vai sempre procurar uma brecha. Ele sempre vai procurar um lugar vulnerável. Um ladrão nunca vai roubar uma casa se ele achar a porta aberta, não vai. Ele sempre vai chegar quando aparentemente parece que está fechado, mas ele vai buscar um lugar de vulnerabilidade. Espera aí, uma gretinha na janela, uma porta entreaberta, é por lá que o salteador entra. Sabe o que eu entendo aqui? É dessa forma que o inimigo, ele tenta atingir a minha e a sua vida. O inimigo sempre vai querer entrar pelas brechas que ficaram abertas. E isso é um perigo. Por quê? Porque quando a gente vai estudar acerca disso, a gente vai ver que então quem entrou para danificar, chega quando a vinha está em flor. Por quê? Porque a vinha, agora ela não vai ser atacada na raiz. Ela não vai ser atacada nas suas folhas, não vai ser atacada nos seus troncos. Não. Ela vai ser atacada quando ela começa a florescer. Está florindo, então vai dar fruto. Aí foi neste período em que a largata começou a atacar a vinha. Era mais ou menos assim: vai florescer, mas não vai frutificar. Vai florescer, mas não vai ter fruto. E assim que o inimigo, ele atua na nossa vida. Vai ir para a igreja, vai até buscar, mas tem uma coisa: não vai ter resultado. Vai estar lá na igreja, mas com ausência de resultado. E vai dizer que a ausência de resultado é boa. Não é, pelo contrário. A ausência do resultado, ela traz frustração na nossa vida. Você já viu? Você começa a investir. Eu acredito que os agricultores aqui estão investindo na sua vinha. O que eles estão fazendo? Estão adubando, estão regando, estão cuidando, estão podando. Só que na hora de ter resultado não tem. Só que na hora de ver o fruto, ou seja, o resultado, não tem. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente investe, a gente vem, a gente faz, a gente pede, a gente ora, mas cadê o resultado? O resultado, então, foi bloqueado no momento que estava para chegar. E é dessa forma que o inimigo, ele tenta atuar na nossa vida. Sabe por quê? Para causar frustração no nosso coração. Mas o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite está dizendo para nós: ei, é nessa noite é que o grande agricultor do céu vai descer na nossa vinha. O Senhor vai descer
Deus dizendo: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se teve investimento, vai ter resultado. Se teve investimento, então você vai ver o fruto daquilo que você está investindo. Imagina só, sem resultado nenhum. O povo está olhando para as grandes vinhas, mas cadê? Não tem fruto, não tem resultado. Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Porque o vinho, na Bíblia, é uma tipologia da alegria. É mais ou menos assim: eu estou investindo em um projeto, eu estou investindo, mas eu não tenho alegria, porque não tem resultado. Então a gente começa a ficar frustrado. A gente começa a querer ficar paralisado pela ausência do resultado. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para falar com você, para dizer para você que haverá alegria no investimento que você já fez diante de Deus. Sabe por quê? Porque pensa num Deus que sabe chegar nos nossos piores dias. Pensa num Deus que sabe chegar nas nossas maiores frustrações. Em um tempo em que a gente pensa: acabou, não tem mais jeito, é nessa hora que Deus chega para dizer: ei, eu sou aquele, eu sou aquele que não só te traz o resultado, mas aquele que te devolve a alegria. Vocês lembram? Quando Pedro está na praia, está lavando as redes, a ausência do resultado. Pescou uma noite inteira e nada conseguiu pescar, rede vazia. Pedro está lavando as suas redes. Era mais ou menos assim: vou embora. Sabe por quê? Porque não adianta mais tentar, porque não adianta mais lançar rede, porque eu já estou cansado. Só que já tinha alguém lá na praia olhando para ele e observando. E a primeira coisa que Jesus vai dizer é: posso entrar no teu barco, Pedro? Eu posso entrar? Quando Jesus entra para dentro do barco, é nítido quando a Bíblia vai dizer que Jesus está ensinando, ou seja, palavra dentro do barco. Quando Jesus entra dentro do barco, então Jesus agora vai fazer um convite: ei, Pedro, volta, vai e lança-te ao mar. Pedro vai dizer: ei, eu já tentei uma noite inteira e nada consegui pescar, mas sobre a tua palavra, então eu vou voltar. Sabe o que Pedro estava dizendo? Do meu jeito e da minha fome eu não consegui, mas agora, depois dessa palavra liberada dentro do meu barco, então eu tenho coragem de tentar de novo. Então eu tenho coragem de ir para o mar de novo. É Deus perguntando aqui: quem tem coragem nessa noite? São os corajosos que chegaram aqui dizendo: eu não vou parar, eu não vou desistir, até Deus fazer eu transbordar, até Deus visitar o meu barco. Eu sinto que Deus vai visitar barco de crente aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Sabe o que Deus está dizendo? É noite de tirar a frustração e colocar alegria para viver a promessa, para viver o resultado. A Bíblia está dizendo que Pedro volta. E eu entendo algo muito interessante, sabe por quê? Porque Pedro teve fé e coragem. Só que, se a gente for observar no original, coragem não é ausência de medo, não é. Coragem é você acreditar, mesmo temendo. Eu tenho medo, mas eu acredito que Deus vai fazer. Eu tenho medo, mas eu continuo caminhando. Eu tenho medo, mas eu não vou ficar paralisado por causa disso. Ah, Senhor, eu sei tudo o que está acontecendo, mas eu vou continuar caminhando até ver a minha rede transbordar, até ver o meu barco ser cheio. Quem aqui chegou para transbordar na presença de Deus nessa noite, para dizer: Deus, pega a minha rede aqui, até então está vazia, mas nessa noite eu creio que ela vai sair daqui cheia. Oh, levanta, que lá.
conhece a história. E quando ele vai para o mar, o Senhor vai falar com ele: olha, agora você vai lançar a rede do lado direito. Sabe o que é isso? Estratégia. Deus vai dar estratégia para ele. Jesus está falando com ele. Então ele vai. E quando ele começa a lançar a rede, ali ele começa a pescar o peixe. É rede cheia e é barco transbordando. Rede cheia, barco transbordando. Rede cheia, barco transbordando. Aí Pedro entende: estou transbordando. Senhor, daquilo que eu estou transbordando, Senhor, não pode ficar só para mim. Sabe por quê? Porque crente transbordante, ele não fica só para ele. O transbordar, sabe para quê? É para quem está do teu lado ser abençoado também. Você já viu um crente transbordando? Você sabe por que essa palavra transbordando? Transbordando é o seguinte: eu estou me derramando, eu tenho tanto, eu estou tão cheio que eu estou derramando. Só que quem está do meu lado vai ser alvo também daquilo que eu recebi. Porque quando o barco está cheio, Pedro entende: não posso ficar só para mim. É por isso que o crente tem que ser cheio até transbordar. Sabe por quê? Porque quando você está transbordando, você não consegue ficar paralisado. Aí você começa a transportar para quem está do teu lado. Quando você chega na sua casa, você transborda lá no seu emprego. Você é um crente transbordando, você contagia aonde você passa. Pedro está com o barco cheio de resultado, está até transbordando. Então, quem está na praia, já está tentando a noite inteira, agora vai receber também. Pedro manda chamar e Pedro agora está dando peixe para quem chegou. Sabe o que Deus está dizendo? O que Ele vai fazer na sua vida não vai ficar parado em você. Vai alcançar tua casa, vai alcançar tua família, Quem crê que nessa noite é noite de transbordar aqui, para dizer: Deus, a minha casa é algo hoje, a minha família também vai transbordar. Aleluia. Então, eu entendo que a ausência do resultado faz a gente ficar parado, faz a gente ficar observando, olhando e querendo desistir. Mas quando a gente tem coragem, quando a gente tem fé para avançar, então aquilo que parecia ser o final é apenas o começo. E o texto que nós lemos, então, ele vai nos contar acerca dessas ausências, dessa frustração. E então agora também não tem azeite. Eu entendo que o azeite, principalmente naquele tempo, ele era essencial. Porque o azeite, como símbolo da presença do Espírito Santo, o azeite, ele servia para manter as lâmpadas acesas. O azeite também servia como um agente curador, porque se passava azeite sobre as feridas. Então não tinha trigo, que era a palavra. Não tinha vinho, simbolizando alegria. E não tinha azeite, simbolizando a presença do Espírito Santo, que é a luz também na vida do crente. Vocês lembram das 10 virgens? Que 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Agora as prudentes eram aquelas que tinham azeite. Eu costumo dizer azeite até transbordar, porque tinha azeite na lâmpada e ainda tinha azeite de reserva nas vasilhas. Ou seja, elas que tiveram então a oportunidade de entrar para as bodas. Sabe por quê? Ganhavam com azeite somente na lâmpada, mas tinha azeite de reserva. Ou seja, azeite até transbordar. Elas tinham o suficiente para caminhar, e se porventura tivesse que parar, elas tinham mais para colocar. Então eu entendo que também até transbordar fala acerca do crente que não anda somente por aquilo que vai acabar, mas anda levando para si reserva. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite para nós? É noite de você sair daqui com azeite transbordando. É noite de você receber azeite do céu. Como eu já disse, o azeite, ele também servia para tratar a ferida, para curar. Você já viu um crente doente?
Você já viu um crente que está caminhando ferido? Uma pessoa ferida, ela não consegue caminhar. Uma pessoa ferida, qualquer coisa paralisa ela. Eu conheço muita gente assim, parado, porque foi ferido no meio do caminho. Mas essa noite o Senhor está dizendo, é noite de você receber cura para transportar. É noite de você ser um agente curador, como sendo tratado e sendo curado. Nessa noite aqui eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? O Senhor está dizendo que hoje o azeite do céu, ele vai passar de dentro para fora. Ele vai curar o teu coração aqui. Não tem como o Espírito Santo atuar na sua vida se você não abrir o seu coração e não deixar ele passar esse azeite para tratar na tua ferida. Você sabia que lá no Salmo de número 23, quando o salmista, ele vai falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que o salmista está dizendo ali? Acerca do tratado e do cuidado do pastor para com a sua ovelha. Então ele começa a falar, unges a minha cabeça. Quando ele está falando acerca da unção do óleo sobre a cabeça, ele está dizendo, é mais ou menos assim. É porque o tratador da ovelha, ou o pastor de ovelhas, ele passava óleo sobre a cabeça da ovelha. Toda noite as ovelhas vinham para o curral, então passava-se óleo sobre a cabeça das ovelhas. Sabe por quê? Porque havia uma mosca. Essa mosca, quando ela achava algum acesso na ovelha, ela entrava pelas suas narinas ou pelo seu ouvido. Então ali ela chocava ovos. Então agora essas larvas desses ovos subia para a cabeça da ovelha. E então a ovelha começava a ficar com a sua mente perturbada. Então ela começava a bater a cabeça uma na outra. E então ali dentro daquele aprisco era ovelha batendo cabeça em ovelha. Só que então era necessário passar por um processo, é onde o apóstolo Paulo vai falar acerca do comichão, porque então começava a dar aquele comichão dentro do ouvido da ovelha, e ela começava a ouvir a voz do seu pastor distorcida. Toda vez que o pastor gritava, a ovelha, então ela escutava um ruído dentro da sua cabeça, e então ela ficava perturbada, e ela começava a bater a cabeça, e ela só que então o pastor vinha, pegava esse óleo, jogava sobre a cabeça dela e colocava a mão e ia tirando aquele comichão do ouvido dela, e depois passava o óleo. Quando passava o óleo, então agora a ovelha, ela estava tratada e ela estava curada. Por isso que o salmista vai dizer, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É Deus dizendo que nessa noite aqui, tudo aquilo que tentou entrar em você e te enfermar, nesta noite a presença do Senhor está descendo aqui na casa. Os comichão vai sair. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo para dizer aqui, sem antes passar pelo tratamento de tirar o comichão, não haverá transbordamento na tua vida. É Deus dizendo, hoje eu trato na tua mente. Olha, coloca a mão sobre a tua cabeça e fala, a minha mente é tratada, a minha mente é curada. Deus está dizendo aqui que Ele está curando e Ele está tratando em mentes de crente aqui, aonde o inimigo, ele quis colocar comichão na tua mente. Ele quis colocar comichão em você. Mas nessa noite tem óleo, tem azeite para tirar o comichão. Para quê? Para que o teu cálice venha transbordar. Você vai transbordar, mas você vai transbordar curado. Você vai transbordar curada. Hoje nós somos a geração do comichão, meus irmãos. Se você for ver hoje, nós somos a geração da depressão. Nós somos a geração dos problemas na mente, dos problemas psíquicos e das doenças da alma. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele encontrou um acesso. Qual foi este?
Sabe por quê? Porque o inimigo ele vem tentando chocar na nossa mente. Às vezes a nossa mente se torna um ninho do inimigo. É um campo de batalha. Por isso que às vezes, muitas das vezes a gente não vem na igreja, a gente vem na igreja e não sente nada. Está cantando, a gente não sente nada. Tem uma palavra, a gente está dura, a gente não sente. Não tem poder de penetração. Sabe por quê? Porque a nossa mente já foi afligida. A nossa mente já está cheia de comichão. Então toda palavra que entra distorcida. A gente não consegue absorver o que Deus está falando conosco. Então a gente é um crente com comichão. A gente não entende o trabalho e o processo de Deus na nossa vida. É por isso que a ausência do óleo ou da presença do Espírito na nossa vida, ela causa tanto prejuízo. Eu entendo, porque nessa noite nós temos essa conferência, incendiados até transbordar. É a necessidade da igreja caminhar com fogo do Espírito Santo e transbordante na presença de Deus. Porque senão o inimigo nos pega e nós nos tornamos presa fácil para o inimigo atuar na nossa vida. Então, a gente vê que no tempo de Joel, o que estava acontecendo era isso: ausência de palavra, ausência da alegria genuína na vida do crente. Hoje, a gente chega nessa igreja, a gente vai conversar com os irmãos, a gente vê, é nítido a tristeza, é nítido o desespero. Sendo que se nós formos observar a palavra, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: ei, eu sei passar por todas as coisas, eu sei ter fartura. Aí ele vai dizer: eu também sei passar necessidade. Aí ele vai dizer: em tudo eu estou instruído. Sabe por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu sou o mesmo em qualquer circunstância. Eu não mudo por causa do cenário que eu estou vivendo. Se eu tenho fartura, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu estou feliz. Aleluia. Isso fala do equilíbrio na vida do Oh, crente. glórias. E às vezes a gente perdeu isso. A alegria da salvação. Na verdade, salvação é uma palavra do passado, né? Porque a igreja do século 21 não aprendeu a amar e abraçar e saber que a salvação é o primeiro na vida do crente. Porque um crente salvo, ele é feliz em todos os momentos. Porque ele não depende de circunstância, ele depende da presença. E quando você é dependente da presença, pode te faltar o que for, você já tem o necessário, você já tem a presença dele. Nessa noite aqui, o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco que se você tem a presença, você não vai sentir ausência de nada. Você vai transbordar todo dia. Porque não adianta vir hoje transbordar hoje, você tem que transbordar todo dia. Crente transbordante. E então, a palavra vai nos dizer que agora o cenário então que o povo está vivendo é um cenário terrível, cenário difícil, crise. Mas foi no meio dessa crise que aí o Senhor vai começar a falar. E então as eiras se encherão de trigo. Olha para quem está do teu lado e fala: trigo. Fala mais forte, irmãos: trigo. Eita glória. O trigo. O que vai encher? As eiras. As eiras vão se encher de trigo. E é interessante, sabe por quê? Porque a eira, ela era um lugar aberto, né? A eira é lugar aberto. E então ali se colocava os cereais ou os trigos. E então quando se colocava o trigo sobre a eira, então ali quem ia joeirar o trigo, então fazia-se dessa forma. Pegavam-se a pá e agora começava a levantar o trigo. Se chamava ciranda. E então eles iam cirandando.
É por isso que Jesus vai falar com Pedro: ó Pedro, o inimigo, ele pediu para cirandar contigo como ciranda o trigo. Por quê? Porque o resto que ficava, jogava dentro das peneiras e peneirava. Então, aquilo que era grão caía, mas o que era palha, o vento levava. Então era dessa forma o processo dentro da eira. Era o Senhor dizendo: as eiras de vocês vão encher de trigo. Mas tem uma coisa, existe um processo a ser passado. Qual é este processo? É que o grão tem que ser separado da palha. E às vezes é isso que a gente não entende. É que muitas das vezes nós precisamos passar por este processo. O processo de separação de grão de palha. E não é fácil, às vezes dói. Às vezes a gente chora, a gente reclama de situações que acontecem na nossa vida, mas é Deus dizendo: se eu não tiro a casca, você simplesmente é um trigo. Mas se eu tiro, então a casca, você então agora é um grão preparado, é um grão pronto, é um grão que vai para ser guardado dentro do celeiro. Olha aqui. Como se fazia então? Se debulhava, ajoelhava o trigo, pegava a pá, jogava para cima, batia no trigo. E então, quando a pá batia no trigo, tinha uma pressão. Essa pressão que fazia com que a casca se soltasse do grão. Entenda isso. A pressão, ela gera poder na vida do crente. Crente pressionado é crente cheio de poder. Você já viu um crente cheio do Espírito Santo? Vai ver a vida dele. Está cheio de pressão, está cheio de prova. Estou na pressão, pois é Deus tirando a casca, é Deus me preparando. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Suporta a pressão, porque a pressão vai gerar poder na tua vida. A pressão vai gerar força na tua vida. Sem pressão não tem como a gente ficar pronto. Você já viu um feijão? Ele só fica pronto se a gente colocar na pressão. Então a gente tem que aprender a passar pelo processo da pressão. O trigo é pressionado, então a casca solta. E depois a eira aberta. Aí vem o vento. Aí o vento vem. E o que o vento faz? O vento leva a casca, mas o grão fica. Sabe o que Deus está dizendo? É na pressão e é suportar os ventos. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Sem este processo a gente nunca vai estar pronto. Sem estes processos a gente nunca vai estar preparado. Oh, Pai, cadê você que chegou aqui para dizer: eu sou trigo? Fala aí para Deus: eu sou trigo, Senhor. A pressão não vai me parar e nem o vento vai me arrancar. Ele caia. Sabe o que Deus está dizendo? O vento está batendo dentro das eiras, mas quem é trigo permanece. Quem é trigo fica. Quem é trigo não é levado pelo vento, pelo contrário, ele permanece fiel. Sou crente, estou na oração, estou na casa de Deus, estou na presença. Olha o vento que ele está passando, pois é, mas ele é trigo, ele aguenta, ele suporta, porque ele tem promessa para viver. É por isso que Deus está dizendo: a eira se encherão de trigo. Era Deus dizendo: é um povo que suporta passar o processo para viver promessa. Porque sem passar pelo processo não se vive promessa. E então, está dizendo: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Olha só. Os lagares eram os ambientes aonde se pisava as uvas, aonde se fazia o vinho. Então, quando era tempo de colheita,
de uvas. Então se levava as primícias ou as uvas, aquelas primeiras, aquelas bonitas, então se colocava dentro dos lagares. Então o povo começava a amassar, a pisar dentro dos lagares. Era tempo de alegria, era tempo de festa. Então o povo ali dentro pisando nas suas uvas. Então se tinha uns buracos que se fazia, então ia saindo dali de dentro o suco, o sumo do povo que estava ali dentro pisando. O lagar, diferente da eira, ele não era aberto, ele era um lugar escondido, fazia ele dentro de buracos em rocha. Só que este tempo era tempo de quê? Era tempo de não ser visto, era tempo de ficar escondido. Nem via quem estava lá dentro. Quem estava lá dentro tinha um foco, mas quem estava lá fora não via o que acontecia lá dentro. Isso aqui fala de secreto. Isso aqui fala do secreto que a gente tem que ter com Deus. Porque o lagar ninguém vê. Segundo a história, quando a gente vai estudar, tinha gente ali dentro do lagar que tirava até as suas vestes e ficava, porque pisando ali dentro do lagar. Por quê? Porque o lagar, na maioria das vezes, era composto de famílias. Então, era um lugar de intimidade. E às vezes a gente quer ter a presença de Deus, a gente quer transbordar, mas a gente só vive na eira onde a gente é visto. Mas e lá dentro do lagar, o lugar escondido, o lugar secreto? Será qual tem sido a nossa intimidade, a nossa comunhão? Será que nós temos buscado? Será que nós temos orado? Ou nós temos só ficado na eira? Será que nós temos o nosso lagar em Deus? Será que você tem levantado o altar de oração lá na sua casa? Jesus disse assim, que então, quando vocês forem orar, entra para dentro do teu quarto, e o Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que Deus estava vendo. Mas espera aí, é orar, né? Então teria que ser ouvir. Por que Jesus está dizendo, e o Deus que te vê? Sabe por quê? Porque mais do que aquilo que você fala, é aquilo que você faz. A sua atitude no secreto é que vai gerar o resultado em público. Às vezes nós queremos o resultado, mas o nosso secreto, o bispo não te vê, a missionária não vê, mas ele está vendo. Aleluia. Jesus disse, o Deus que te vê, não é o Deus que te ouve, porque a gente fala. E eu entendo que às vezes até a gente quer enganar Deus, né? Irmão, o ser humano é assim, Deus, o Senhor sabe quem eu sou, e Ele sabe mesmo. Aí às vezes a gente quer orar, a gente tenta enganar até a Deus. Mas o Senhor, Ele está de olho na nossa atitude. A sua atitude vai evidenciar aquilo que Deus vai fazer. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. Glória a Deus. O teu secreto vai gerar o resultado que você precisa. Porque a eira, ou seja, os processos em Deus, o Senhor nos dá força. A eira é o lugar de ser visto. Mas o secreto é que gera o resultado da tua vida. Nessa noite aqui, quando eu vinha para cá, o Senhor falava comigo. E Deus dizia, você vai falar para a minha igreja que existe pressão, existe um vento, mas também existe atitude. Ou seja, na pressão, o Senhor, Ele nos fortalece. Aleluia. No vento, Ele é o dono do vento. Ele sabe até quanto tempo você suporta. Mas a atitude é sua. Oh, então o Senhor está fazendo uma promessa. Sabe o que Ele está dizendo aqui? A eira vai se encher. Ele vai dizer também que os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Vai ter presença transbordante e alegria. Só que depende da sua atitude. Vai depender
teu coração. Oh, que basura me canto, essa noite aqui. O Senhor está dizendo para nós, ei, o vinho da minha presença vai te encontrar. Porque quando então Jesus é convidado para ir para uma festa, uma boda de casamento, o vinho estava acabando. E então Jesus é avisado: a festa vai acabar em vergonha. Por quê? Porque não tem vinho. Só que o texto está dizendo então que Jesus agora estava presente naquela festa. E a presença de Jesus ali, então, é o necessário. Para quê? Para que aquilo que o inimigo já selou, dizendo que vai terminar na vergonha, Jesus chegou para dar a última palavra. É o Senhor dizendo aqui que existem vidas que adentraram aqui nessa noite, que o céu é que vai dar a última palavra na tua casa, na tua vida e na tua família também. Oh, Jesus está dizendo: traz as talhas lá, traz as talhas com água. Sabe por quê? Porque vai ter derramamento. Traz as talhas de pedra. Então os mestres salas vão trazer, e sabe o que Jesus vai dizer? Derrama água. Deus está derramando água nesse ambiente aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui, derramando água sobre esse ambiente. Era Jesus dizendo: pode derramar água. E quando a água está sendo derramada, a água está sendo transformada em vinho. Alguém pensou que iria terminar na dor, alguém pensou que iria terminar na derrota, mas hoje o céu está dizendo: hoje eu estou derramando. E te digo assim: hoje eu quero assim. Eu arranco lá. Levanta que baixo e me canto. Quando alguém pensou essas bocas vai acabar na derrota, mas tem alguém para transbordar ali dentro daquele ambiente. Tem alguém com água necessária para lançar, para derramar e para dizer: ei, esta festa não vai acabar na vergonha. É Deus dizendo aqui: casamentos aqui não vai acabar na vergonha, não. Sabe por quê? Porque tem água hoje. Tem água hoje aqui nesse ambiente. É Deus dizendo: ei, a alegria vai voltar de novo para tua casa. A alegria vai voltar para tua família. Eu sinto a presença de água aqui. Eu sinto a presença de água do Espírito sobre esta igreja nessa noite. É Deus dizendo: ei,
Leremiasto que ele me caia. É Deus dizendo: ei, prepara. Sabe por quê? Porque o novo de Deus está chegando aí. Porque vai transbordar. E o texto vai dizer então que quando alguém olha, fala: mas todo mundo dá o mais ruim primeiro, mas agora vocês deixaram e me cai o melhor pro final, decai. Era Jesus dizendo: eu ainda não terminei na tua casa, não terminei na tua vida. Eu vou fazer transbordar, eu vou fazer descer. Vai sentir a água do céu descendo aí. Vai transbordar aqui, Senhor.
aqui que nessa noite essa presença é derramada sobre esse ambiente, sobre essa casa. Oh, é Deus dizendo: é milho, é trigo e azeite. Sabe para quê? Para você caminhar no meio da crise, para você viver promessa, para você. Então recebe o trigo do céu aí, recebe vinho do céu, recebe azeite do céu. Isso aqui, irmãos, é só para quem recebe. Isso aqui é só para quem crê. E Deus aí também, Deus aí também. Celebra o transformante sobre a vida daqueles que caminham. Eu sou a primeira a receber aqui nessa noite, mas a nossa vida também recebe. Essa noite é profética, viu, irmãos? Eu falo que crente pentecostal é crente doido. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando o fogo do céu ele vem para incendiar. Então, se ele já incendiou a casa, então nessa noite tem milagre no recinto. Nessa noite, tem poder de Deus na casa. Então também decanta que nós temos o Deus que se manifesta no meio do fogo. Já chegou aqui, Deus, ele está operando aqui. É Deus dizendo: vai florescer e vai frutificar. É só para quem recebe. Acabou o tempo da lagarta, o tempo aonde o inimigo tentou frustrar, aonde o inimigo tentou paralisar, aonde o inimigo falou: agora ninguém vai sonhar, agora ninguém vai projetar nada. Mas aí Deus chegou para dizer: o tempo de transformar vai chegar. O celeiro sai, o celeiro vai transformar de vinho, o celeiro vai transformar de azeite sobre a vida deste ministério de louvor aqui. Quando eles adorar, Deus vai transformar a casa da Pai. Eles vão abrir os lábios e Deus vai honrar. Vão abrir os lábios, vai cantar e Deus vai emanar poder, graça e fogo. É o Senhor dizendo: a partir de hoje, todo vento que tentou passar, toda pressão, o Senhor nessa noite está dizendo: eu vos preparei para este novo tempo. Um tempo de milagre, um tempo de renovo, um tempo de transbordar. Quando nós abrimos vossos lábios, eu mesmo irei produzir o resultado. É sobre os lábios. Eu vou encher. Chama o teu a presença dele está na casa. Tem unção dobrada na casa nessa noite. É unção transbordando. É Deus entregando aqui na mão do ministério de louvor dessa igreja uma unção nova, uma unção diferenciada. Então recebe da parte de Deus. Deus toma eles aqui, Senhor, de forma diferente. Jesus, ó Pai querido, Ele é o ministro de fogo sobre esta cidade. Eles serão ministros de fogo, Senhor, sobre esta igreja. Mas não só sobre esta igreja, sobre esta cidade, sobre este estado. Porque o Senhor da bênção é sacudir
diferenciada. Oh, aparecer. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pela serva do Senhor. Amadá, cederebecanda, labalabachá. Onene, alabassoro, condoroboxo, bodomodô. Há uma atmosfera. Piribicova, subicova, namanaias. Há uma coluna, mulher, que te segue, adabastubicova, namanagachai. De fogo, andaiatubre, fonte maia, sobre manacaia. Esse é o sinal que eu te dei até pecomanaço me covanai. Porque sou contigo, teme que abaço me covanai. Por ibicaia, chore, manda lá baixar. E esta semana, filha minha, eu fechei uma sepultura. Pedi que uma raço me covanaia, que estava sendo preparada para os teus teméquia. Mas eu sou Deus que dou livramento, me levaço me covanaia. Porque sou eu na tua vida e tenho visto teu coração comigo. Xanamanaya chorenda labacanta, sobobria, chinecarapia, sandalápia. Existem coisas ainda que eu vou fazer cumprir. Alamancho, ainda no final deste ano tu verás. Portas se abrindo. Manate picovanaya choranda labacaia. Ele copias. O improvável se tornando provável. Ele subinarás.
E eu vou te levar em outras terras. Não terras aqui no Brasil. E eu te levarei, mas olha para mim, aquilo que eu pôr na tua boca, tu falarás. Tem pessoas que precisam ouvir, mas é conserto. E eu te levarei naquele lugar. Não temas diante de mim, que eu sou o teu Deus. Debaixo e andarabacaia. Fica na minha presença e ser perfeita, que a minha unção sempre estará contigo. Recebe aí algo novo. Estende a mão, igreja, e diz: eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Em o nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida para a glória e louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, é muito forte o que o Senhor fez nessa noite, meu Pai. É muito tremendo. Como o Senhor é maravilhoso. Olha para mim aqui, igreja. Primeira semana da campanha desse mês, dessa conferência, período de jejum e oração. Qual foi o texto que eu pedi que vocês lessem? Então, primeira semana, Joel, capítulo 2, versículo 1 ao 17. E de 1 ao 17 eu falei que ali era um concerto nosso para com Deus. E que vocês pudessem ler o que tinha depois do 17, que era o que Deus iria cumprir. Não falei nada com ela. Não falei nada com ela sobre isso. Deus trouxe no último dia, Joel capítulo 2, em diante, o cumprimento, trazendo a nossa memória que há de se cumprir o que Ele prometeu. Aleluias, aleluias. Mas existe um processo, e nesse processo vai haver pressão, vai haver vento, vai haver óleo, trigo, azeite e vinho. Amém? Então, se você prestou atenção, você não vai parar, você vai continuar, porque acabou aqui, mas a gente vai continuar. Amém? A orar, a jejuar, a buscar, a se converter dos seus maus caminhos. Amém? A gente vai continuar a andar em santidade até Jesus voltar. Estenda sua mão. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus que escuta o nosso clamor, escuta a nossa oração, vê o que em secreto falamos contigo. E o Senhor usa, Senhor, de forma tão tremenda os teus servos e servas. Obrigado por esta palavra. Obrigado pelas palavras que foram ministradas neste período. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos motivado a ter uma atitude nova, mas nos ajuda a continuar, a manter, em o nome de Jesus, Senhor. E que assim, Senhor, nós possamos ver o cumprimento da Tua promessa sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Agradecemos pela missionária Daniela, que o Senhor possa estar com ela. Toma o seu retorno para Itaúna, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esta viagem em nome de Jesus. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo
e que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida e te dê a paz. Aquele que crê diz